Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou voltar a falar sobre a minha cirurgia. Eu fiz um vídeo há algum tempo atrás, não sei se 2 meses, falando da minha cirurgia, né? A minha experiência com a cirurgia para a retirada de hemorroida e fissura. E aí, minha gente, o que aconteceu? Muitas pessoas têm feito, né, algumas perguntas. E aí eu achei interessante voltar a falar do assunto e responder assim em forma de vídeo. Então, gente, eu vou responder algumas perguntas, mas eu quero deixar bem claro, gente, que eu tô contando aqui a minha experiência e a experiência de algumas pessoas que eu conversei, que eu tive contato, que passou pela cirurgia. Eu acho um pouco complicado falar, né, sobre isso, porque às vezes a pessoa tem uma cirurgia marcada, ou ela precisa fazer a cirurgia, tem ali um laudo, né, que diz que ela precisa fazer a cirurgia, que o caso é cirúrgico, e aí ela fica na dúvida por conta do que ela vê na internet. Mas eu vou ser bem sincera nas minhas respostas, vou dar sim a minha opinião com relação a algumas perguntas. E é isso, minha gente, já vai deixando aí o seu like, que super me ajuda aqui na divulgação do canal. E se você é novo ou nova por aqui, fique à vontade para se inscrever, ativar o sininho de notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos, tá bom? O meu canal é um canal voltado para dona de casa, então não tem nada a ver com esse assunto. Mas, gente, aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências, né? E aí eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto por conta até da minha reeducação alimentar, que eu faço por conta desse problema. Mas, enfim, minha gente, chega de conversa e vamos lá para as perguntas, né? A primeira pergunta, deixei tudo anotadinho aqui, gente, para eu não esquecer. A primeira pergunta é: valeu a pena fazer a cirurgia? E, gente, vou ser bem sincera com vocês. No meu processo de recuperação no pós-operatório, eu me arrependi amargamente de ter feito a cirurgia. Me arrependi por quê? Porque eu sofri mais do que o problema que eu tinha, né? Eu fiz a cirurgia, na verdade, não foi nem por conta das hemorroidas, gente. Porque eu tinha, e eu já convivia com a hemorroida há muitos anos, gente. Muitos anos mesmo. E assim, não era algo que me incomodava tanto, mas surgiu uma fissura. Eu já expliquei aqui no canal, né, a diferença entre a fissura e a hemorroida, né? Mas a cirurgia é um machucadinho que se forma ali. Eu vou falar botão, tá bom, né, gente? Pra eu não falar o termo correto, que eu acho feio, eu vou falar botão porque foi assim que eu ensinei a minha filhinha, né? Sempre falei que a parte de trás é o botão e a parte da frente é a florzinha. Então, quando eu falar botão, vocês vão saber do que eu estou falando, né? Mas a fissura não, nada mais é do que uma feridinha, um cortezinho ali no botão, que é causado por conta de muito esforço, né? Ao evacuar e também por fezes ressecadas. Então, gente, essa ferida, ela se tornou crônica. Então, eu usava pomadas, fiz vários tratamentos, mas ela não cicatrizava. Então, o meu médico, né, passei com um proctologista, então ele disse que no meu caso era cirúrgico, que o melhor seria tirar essa fissura. E aí, como eu já tinha a hemorroida, então vamos fazer logo a cirurgia completa, né? Então eu tirei a fissura e tirei as hemorroidas, né? Que até me perguntaram quantas eram, mas eu não sei dizer, viu, minha gente? Eu nem lembro. Mas enfim, gente. E aí, o que aconteceu, que eu fiz tudo, já expliquei pra vocês como foi todo o processo, vou deixar linkado aqui embaixo, né, sobre o meu pós-operatório, enfim. E, gente, foi muito, muito doloroso e foi muito demorado a recuperação. Pra vocês terem ideia, a recuperação varia de, no mínimo, 2 meses. Então tem pessoas que conseguem se recuperar a 90 dias, 120, e muitas pessoas só depois de 1 ano, que foi no meu caso. Sim, minha gente, demorou 1 ano assim pra eu ficar bem. Mas isso é muito relativo, tá bom? Tem gente que com 15 dias, 1 mês tá legal. Não vai dizer que tá 100%, mas tá legal. São pessoas sortudas, porque não foi o meu caso, não. O meu caso foi bem demorado e muito dolorido. Então, minha gente, durante todo o processo de recuperação, eu me arrependi amargamente. Fiquei arrependida, falei, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida?
Só que aí depois que eu me recuperei, né, mais ou menos um ano, eu fiquei bem, assim, resolveu o meu problema, né, e então eu fiquei feliz. Mas assim, gente, outra pergunta que me fizeram, se eu faria novamente, e eu não faria, e eu já conversei com pessoas que fizeram a cirurgia e disseram que não faria também, não faria novamente. Então, gente, para vocês verem, eu fiquei traumatizada com o pós-cirúrgico. Então, assim, eu não faria novamente, tá bom? Mas vamos lá para a segunda pergunta. Ficou alguma sequela, né? Ou alguma coisa ficou diferente depois? Então, eu vou falar baseado na minha experiência e na experiência de algumas pessoas que eu conversei. Então, vamos lá. Pra mim ficou sim sequela, né? Eu não sei se essa é a palavra, mas foi assim que me perguntaram. A cirurgia ela pode ter possíveis assim complicações. Quais são? Vou falar de duas aqui apenas. Uma possível complicação é a estenose. Acho que é essa a palavra. O que é estenose, gente? É um estreitamento lá do canal, lá do botão. Então, o que acontece? Fica mais estreitinho, por isso é muito comum, assim, na verdade, nos primeiros meses é comum que haja, assim, um estreitamento, né? Aí você vai fazer ali vai fazer o cocô lá e você percebe que tá em forma de fita, né? Eles falam usam muito esse termo calibre, né? Que é o formato ali das fezes. Tá bem fininha, como se fosse uma fitinha. Aí é normal no início, né, da cirurgia, porque, gente, tá muito inchado, aliás, né, tem gente que se atreve até a olhar e fala, meu Deus, não dá nem pra identificar o que é aquilo, mas o negócio é feio mesmo, viu, minha gente? Mas assim, gente, o inchaço tá bem inchado, leva a ponto, então assim, é normal, né? Mas o que acontece é que muitas pessoas depois de um tempo ainda continua com essa estenose, com esse estreitamento, e foi o meu caso. Eu fiquei sim, não é algo assim, que me prejudique, mas eu percebi sim que ficou um pouco mais estreito e noto sim diferença, né, antes da cirurgia e após a cirurgia. Então ficou sim diferente. Aliás, gente, eu acho que no geral assim, eu acho que muda assim depois da cirurgia. Porque a região fica mais sensível, né? Isso foi algo que eu notei. Então, eu vou até falar um pouco depois a respeito da alimentação. Dependendo da minha alimentação, assim, se eu não for regrada, eu sinto, assim, uma sensibilidade. Não é uma dor, mas a região fica bem sensível. Porque você mexeu ali, ó, gente, uma vez que você mexe no botão já era. Ele nunca mais voltará a ser o mesmo. Então, assim, ficou uma outra possibilidade, né, ou uma possível complicação um plicoma, né, que nada mais é do que uma pelinha que fica ali ao redor, né, fica sobrando para fora. Eu não tive esse problema, graças a Deus, mas muita gente reclama, inclusive pessoas que eu conversei reclamam, ficou uma pele, ficou estranho, né, não é algo que dói, mas incomoda sim, muita gente se incomoda com a estética e também em questão de higiene, né? Pra você limpar é mais complicadinho. Mas não foi o meu caso, eu não tive esse problema de plicoma, né? De pele residual. E em alguns casos fica uma hemorroida residual, ou seja, fica uma lá, né? Uma, não sei se ou mais. Mas eu já li um pouco a respeito, falando que muitos médicos deixam, né, essa hemorroida residual justamente para não causar essa estenose, né, esse estreitamento. Mas depois vocês pesquisam mais sobre o assunto, eu tô falando aqui por cima, até porque eu não sou profissional na área, né, minha gente? Então, o que eu achei diferente foi isso, esse estreitamento e a sensibilidade. E, gente, uma outra pergunta que me fizeram: como ficou a alimentação? Se eu posso comer de tudo. E, gente, esse é o assunto que eu vou falar mais a respeito, porque a maioria das pessoas que fazem essa cirurgia, né, de fissura, de retirada de hemorroida,
Faz por quê? Por que elas têm esses problemas, né? Na maioria das vezes é por conta do mau funcionamento do intestino, né? O intestino não funciona corretamente e muitas vezes as fezes são ressecadas, né? E aí quando você vai ali evacuar, causa um trauma e aí é onde aparecem a fissura e as hemorroidas. Então, assim, se você teve esse tipo de problema por conta do mau funcionamento do intestino, gente, o que eu posso dizer para vocês é que se você fizer a cirurgia, não vai resolver essa questão. A gente cria uma ilusão, né? A gente pensa assim, eu quero fazer a cirurgia porque a minha alimentação é muito restrita, eu não consigo, eu não posso comer nada. E aí a pessoa fica ali com aquela ilusão de que ela vai fazer a cirurgia e que vai resolver esse problema do intestino. Mas a verdade, gente, é o seguinte: uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque a cirurgia é lá no botão, minha gente. É para resolver e tirar a hemorroida, tirar ali a fissura do botão. Então o botão é uma coisa e o intestino é outra. Então o fato de você fazer a cirurgia não vai resolver ali o seu intestino. Se o seu intestino é preso, se você tem problema com o seu intestino, a cirurgia não vai resolver. Mas respondendo, gente, a pergunta se eu posso comer de tudo, se a minha alimentação mudou, e sim, eu posso comer de tudo, mas com muito equilíbrio. Eu tenho que tomar muito cuidado. Na maioria das vezes, né, que me acompanha aqui sabe que eu sou muito regrada durante a semana. Então tem coisas que eu não como mesmo durante a semana, e aí eu deixo pra comer assim no final de semana, mas nem todos os finais de semana, gente, não posso fazer porque eu sinto diferença. Então, como que é a minha alimentação? Gente, minha alimentação é baseada em frutas, verduras, legumes. Eu dou preferência ao que é integral. Eu já tive uma dieta bem restrita, onde eu só consumia o arroz integral e eu cortei o glúten, eu não consumia nem a farinha branca, nem mesmo a integral, né? Tudo que tinha glúten, eu tirei. Porque me prendia meu intestino, né? Por exemplo, até mesmo o pão integral, né? Então eu tirei isso. E só que hoje não, hoje eu consumo glúten bem de vez em quando, né? Eu não como pão assim durante a semana. Meu café da manhã eu já compartilhei algumas vezes no meu Instagram. Eu tenho lá, vou deixar aqui no Instagram passando para vocês. Alguns pratinhos, né, algumas opções de café da manhã que não tenha pão, né, porque às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Mas, como eu comentei, gente, o problema é o intestino, né, todo esse problema que eu tive foi por conta do intestino. Então, eu não posso vacilar. Eu tenho que cuidar, porque a gente fala do intestino, o intestino não funciona, mas o intestino não sofre, né, minha gente? Você sente alguma coisa no intestino? Não, você sente um desconforto porque você não vai no banheiro, às vezes você sente dor de cabeça, sente aquele estufamento, mas quem sofre de verdade é o botão, minha gente, porque na hora de entrar, belezinha, né? Mas o difícil é na hora de sair. Então a gente precisa cuidar do nosso intestino, fazer o intestino funcionar direitinho, pra gente poupar lá o nosso botão, né? A gente cuida do intestino, a gente tá cuidando do nosso botão também. Então, é isso. A sugestão que eu dou é o seguinte: se você pretende fazer a cirurgia, faça essa dieta que eu tô falando. Eu sei que é muito ruim falar essa palavra dieta, porque dá a impressão de que é tudo muito restrito, né? Mas faça uma reeducação alimentar. Por que eu tô falando isso, gente? Porque você pode conviver com a hemorroida, né? Que muitas vezes ela não se manifesta. Você tem, mas se seu intestino tá funcionando direitinho, ela fica ali quietinha, não dá nenhum sinal, você não sente dor, não tem nenhum sangramento, né? Mas depende muito da sua alimentação. Então faça uma reeducação alimentar, né? Para que faça o teste, né? Porque às vezes você não precisa nem fazer a cirurgia, né? Que como eu comentei, não é uma cirurgia fácil, tem um pós-operatório muito difícil. Então faz isso, faz uma reeducação alimentar. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo onde eu falo. Eu dou algumas sugestões do que você pode incluir na sua alimentação. E aí, conforme for, eu vou compartilhando aqui umas receitinhas com vocês, né? De pratos que são ricos em fibras, né?
e que vai ajudar nesse processo aí, ajudar você a regular o seu intestino para que você não tenha mais esse tipo de problema. Mas então é isso. Eu dividi com vocês a minha experiência, né? Eu não falei, mas vai fazer 4 anos, agora em janeiro, que eu fiz a cirurgia. Eu posso dizer pra vocês que eu vivo bem? Eu vivo bem por conta da minha reeducação alimentar, né? Porque como eu comentei com vocês, todo esse transtorno, todo esse problema que eu tive foi por conta do mau funcionamento do intestino. Então, se o seu caso também é esse, se você tem hemorroida, se você tem fissura por conta do mau funcionamento do intestino, o segredo é esse. Você precisa manter seu intestino funcionando direitinho, né? Porque um intestino que não funciona corretamente, né, faz com que o seu botão sofra, né? Mas enfim, minha gente, eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns vídeos que eu acredito que vai ser interesse de vocês, né? Falo sobre desde o início, né? Como que eu comecei com esses problemas, com problema no intestino, falo sobre uso de laxantes, aí eu falo melhor sobre a cirurgia de hemorroida, né? Como foi tudo direitinho, o antes e o pós. Mas eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Eu vou deixar no Instagram, onde eu já tem um tempinho que eu não coloco os meus pratinhos, né? De vez em quando apareço por lá. Mas tem muita coisa lá, gente. Se você tem esse interesse, se você vai pensar a respeito disso, né? Depois desse vídeo, de mudar os seus hábitos alimentares para que você possa ter uma qualidade de vida. E quem sabe você nem precisa fazer aí a cirurgia, né? Essa cirurgia que é tão temida, né? Porque realmente o pós-operatório é muito assim dolorido. Mas enfim, minha gente, é isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.